Olá, queridos alunos do Fundamental 2, olá, queridos pais, tudo bem com vocês? Obrigado porque vocês estão aqui ligadinhos conosco e hoje nós temos um momento muito especial com o momento da nossa capela, tá bom? Mas antes de a gente continuar, eu quero convidar você para a gente orar. Se você está aí em pé, ou sentado, ou deitado, apenas feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos? Senhor Jesus, obrigado por esse momento tão especial que nós temos para falar com o Senhor. Nesse momento queremos pedir a tua companhia durante a nossa capela, nos ensine. Nesse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, turma, vamos falar um pouquinho sobre as nossas emoções. Como é que estão as suas emoções? Estão controladas ou descontroladas, tá bom? Alguém já assistiu aquele filme Divertidamente? Lembra? Esse filme ele foi um sucesso no ano 2015, onde conta ali a história de uma garotinha chamada Riley, em que dentro da sua mente existe ali alguns personagens que disputam o controle, tá bom? Existe ali o personagem do medo, da alegria, né? Da raiva, existe o personagem do nojo, da tristeza, são alguns personagens ali que tentam controlar a sua mente. Alguns especialistas dizem que a gente tem 5 tipos de emoções, outros falam que tem 8, e outros falam que a gente tem vários tipos. Mas, querendo ou não, todos nós temos as nossas emoções e a gente tem que aprender a lidar com ela, tá bom? Por exemplo, tem aqui meu convidado especial, o Edu. Ó, o Edu. Quando você olha para o rostinho do Edu, que tipo de emoção ele está expressando? Ele está expressando a felicidade, né? Alegria, pronto. Então essas são as nossas emoções. Às vezes nós sentimos emoções de alegria, estamos sorrindo até para as paredes, tá certo? Às vezes sentimos emoções de medo, às vezes de tristeza, né? São as emoções que a gente tem. Às vezes raiva, tem alguém que é nervoso aí, explode facilmente, sai chutando tudo, sai falando que não deve, tá bom? Essas são as nossas emoções, mas a gente precisa aprender a controlar ela para poder conviver bem com as pessoas, tá bom? E para nos ajudar um pouquinho mais a entender sobre esse assunto, hoje nós temos uma convidada especial, ela é psicóloga, tá bom? A Jamile, e se liga aí. A conversar sobre as nossas emoções, eu trouxe para conversar com vocês esse filme aqui. Sabe qual é? É o filme Divertidamente. Eu particularmente já vi esse filme 1, 2, 3 vezes porque eu gosto muito dele. Tá aqui. No filme, essas são as 5 emoções. Quais são as emoções? Alegria, quem lembra? Alegria, raiva, medo, tristeza e nojinho. São só essas 5 emoções que existem no mundo? Não. Mas o filme trabalha com elas muito bem, com o que significa elas, de como reconhecer e tal, né? Que diferenciou com as cores e foi muito legal isso aí. Então, o que acontece no filme? No filme conta a história da Wiley, uma menina de 11 anos que teve que se mudar de um canto do país dela para outro canto. Ela se mudou de estado. E aí ela teve que viver muita coisa por causa dessa mudança. Ela era de um time, aí teve que sair do time de hockey que ela jogava. Mas imagina você, né, tendo que sair do time de futebol. Você era o astro do time. Então, aconteceu isso com ela. Tinha uma amiga de infância que ela teve que se afastar, né? Então ela sentiu que perdeu muita coisa. Perdeu a amiga, perdeu o time, tinha que se adaptar a uma casa nova, a um quarto novo. Os pais pareciam sempre preocupados. E ela no meio de tudo isso, né? Não sei se isso parece familiar para você, né? Mas vamos que vamos. O legal do filme é que bem no final, ela fala sobre as emoções dela. Ela fala sobre o que está sentindo. Então, bem no final do filme, a melhor parte foi isso. Que ela fala sobre o que ela está sentindo e sobre as emoções dela. Ela abraça os pais e chora. E não poderia ser diferente. Depois que ela falou, uma nova lembrança, base surgiu, no filme é muito importante, e ela conseguiu aliviar tudo isso, né? Então, olha só nessa foto. Tem as 5 emoções lá na mente da Wiley, no painel de controle, né? Vamos lá? Então, quais são as emoções? Não vou falar muito sobre as emoções porque vocês são maiores, e vocês já entendem, né? Tem a alegria, que é aquela sensação de prazer, de positividade, de felicidade. A gente aprende com alegria, né? O que a gente aprende?
né? Então, uma pergunta para você. O que você aprende quando você está feliz? E a tristeza? O que é a tristeza? A tristeza no filme desempenhou um papel muito importante, que foi dessa questão de sinalizar que alguma coisa não estava legal para Riley. Então, não tá tudo isso, não, a gente precisa parar, precisa sentar, ela se deitava, ela se jogava no chão. A gente precisa parar para pensar sobre isso, né? Então, isso é legal. E detalhe, ela resolveu problemas quando ela parou, quando ela sentou, quando ela pensou, né? Quando foi com um amigo imaginário da Riley, né? Já estou dando spoiler aqui. Ela tocou na mão dele, ele chorou e se sentiu muito melhor. Isso acontece com a gente também. Quando a gente chora, a gente pode ter um momento de insight, né? Se você não souber o que significa insight, ela ela tomou consciência de uma coisa que ela não conhecia antes e que isso fez muito bem para ela, tá? Então a tristeza é muito importante e isso é só uma das coisas que ela nos ensina. O medo, o medo ele é um fator de proteção. Então, ele nos ajuda a, a decidir o que fazer em momentos difíceis e também nos deixa mais pronto para momentos difíceis no futuro. Então, ele é uma emoção muito importante. A raiva, eu acho que todo mundo já se sentiu enraivado, com muita raiva em algum momento na vida. No filme, mostrava que a Riley, quando se sentia injustiçada, ficava chateada. E isso ajudava a corrigir a injustiça. Então, uma das formas, sim. Mas ela pode nos ensinar alguma coisa. Ela também pode nos sinalizar que alguma coisa não vai bem. Olha, nojinho, nem sem comentário sobre ela, né? Então, a nojinha, ela protegeu a Riley também em alguns momentos. Tá, gente, o que foi que aconteceu no filme? Lembra do que eu falei sobre todas aquelas mudanças? Muita mudança. Ela sentiu que perdeu muita coisa. E olha aqui o que ela mostrou. Aliás, olha aqui o que para ela era mais importante que ela estava perdendo. Era o hockey, que ela gostava muito e não teve mais o contato com o hockey. E depois teve que entrar no novo time, a família, a bobeira, a amizade. Tudo isso estava que fazia parte da personalidade dela, ficou em algum momento em risco. Mas o que é legal é que no final de tudo do filme, depois que ela passou a sentir melhores emoções, olha só o que aconteceu. A ilha da família foi restaurada e ampliada, esse detalhe aqui. Novas ilhas foram formadas e um novo painel de controle. Eu sei o que isso significa, vou tentar resumir para vocês. Às vezes, não dá para voltar à situação como era antes. Isso faz parte dos desafios que a gente vive. E faz parte da nossa inteligência emocional, que é um termo que alguns estudiosos usam, conseguir reconhecer as emoções, expressar as emoções e lidar com elas. Isso ajuda a superar os desafios e a se tornar mais forte e mais pronto para os desafios que estão por vir. Não deu para o Riley voltar no passado. Talvez não dê. Talvez quando a gente volte para a escola, você vai perceber que algumas coisas estarão diferentes. Mas muito do que a gente passa, do que a gente sofre, pode ser restaurado. E outros símbolos que ainda não existiam, porque é um novo que está acontecendo, pode ser ampliado, pode ser entrar, fazer parte da nossa vida. Novas ilhas, no caso da Wiley, isso significa personalidade, e novas coisas podem passar a fazer parte das... Muito bem, acabamos de ver então algumas informações, algumas orientações bem importantes aí com a Jamile, tá certo? E é interessante que quando nós vamos para a Bíblia, Deus também deixou algumas orientações bem interessantes para cada de nós. E olha o que diz lá em Romanos capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente. Deus ele também se preocupa com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Deus nos criou assim, tá bom? Com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Mas Ele está disposto sempre a nos ajudar a equilibrá-las e a controlá-las. Sabe? Aí você pode estar pensando, para que serve a emoção do medo? Pronto, o medo nos protege, senão nós nos auto-destruímos. Para que serve a emoção, por exemplo, da tristeza? Quando você está triste, você pensa, avalia, tá bom? Então as emoções elas têm a parte positiva. Agora são importantes para nós. Agora cabe a cada um de nós saber controlá-las, dominá-las, tá bom? Quando eu consigo controlar as minhas emoções, os meus pensamentos, eu consigo conviver melhor com as pessoas ao meu redor, consigo conviver melhor com a minha família, tá bom? Então, que Deus te abençoe e que Ele continue dando força e sabedoria para você controlar as suas emoções e os seus sentimentos, tá certo? Nesse momento nós vamos ouvir uma música especial então para finalizar nossa capela com o aluno Vinícius do 7º ano. E já vou me despedindo por aqui. Deus abençoe vocês, grande abraço e a gente se vê então na próxima capela. Ninguém nunca quer falar, ninguém nunca quer saber, e só por acaso, por força de hábito, é sempre melhor esquecer. E quando o sol se pôr, e quando faltar amor, não só por acaso a relevância dos fatos me levam ao lugar que eu vou. Mas existe futuro nesse quarto tão escuro, nesse rosto inseguro que quer tanto renascer. É tudo de graça, a esperança não é paga, só é preciso crer. Ninguém nunca quer falar, ninguém nunca quer saber, e só por acaso, por força de hábito, é sempre melhor esquecer. E quando o sol se pôr, e quando faltar amor, não só por acaso a relevância dos fatos me levam ao lugar que eu vou. Mas existe futuro nesse quarto tão escuro, nesse rosto inseguro que quer tanto renascer. É tudo de graça, a esperança não é paga, só é preciso crer. Oh, 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 e eu sinto murchar em mim o que um dia já foi jardim. Minhas lágrimas só caem, não parece ter fim. Eu vou ser, eu vou falar, e se ninguém me ouvir eu vou gritar. A tempestade vai